Bom dia, estimados irmãos. Espero que tenham tido uma excelente semana que findou ontem. Vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje as classes, como já aconteceu no domingo passado, as classes de jovens e também adultos, creio também que alguns adolescentes também têm que juntar aqui. E pronto, cabe-me essa responsabilidade de ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de começarmos propriamente a nossa Escola Dominical, vamos ter que começar com uma palavra de oração. Vou pedir à irmã que está aqui à minha frente para nos poder dirigir nesta palavra de oração, se faz favor. Amém. O título da nossa lição hoje é Como Disciplinar Finanças e Consumismo. É um título bastante sugestivo e também pertinente nos nossos dias, e também dizer que é um assunto, é um tema que todos nós transversalmente lidamos no nosso dia a dia. Somos todos aqui ministros de finanças, pelo menos das nossas finanças. Nós regemos as nossas vidas de acordo com o dinheiro que vamos ganhando, porque, como nós sabemos, ninguém consegue viver nos dias que correm sem propriamente ter dinheiro. Nós temos despesas que fazemos diariamente, que são chamadas despesas correntes, inevitavelmente precisamos fazer para comer, neste caso, inclusive, e demais outras despesas que são inerentes à vida do dia a dia. Por isso, nós, de alguma certa forma, acabamos todos por ter que lidar com as finanças, com o dinheiro. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos têm essa capacidade de saber gerir, de saber controlar, neste caso, viver de acordo com as nossas possibilidades, tendo em conta, enfim, os excessos e também algumas perturbações que podem levar com que, às vezes, as pessoas não conseguem disciplinar as suas finanças. Mas a sabedoria, pelo menos um homem médio, uma pessoa sensata, sabe de antemão que não se pode gastar muito mais do que aquilo que ganha. Só pena entrar em déficit. Déficit é o quê? É ter saldo negativo. E este saldo negativo pode, enfim, comportar empréstimos ou buscar dinheiro de uma outra fonte, enfim, que pode ter implicações práticas nas nossas vidas. Por isso, esse tema aqui, disciplinar finanças, leva-nos também, inevitavelmente, em caso de consumismo, ou consumismo moderado, ou consumismo extremo, que pode resvalar-nos na situação de déficit. Em última instância, estamos a falar aqui de como lidar com o dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro, como a mentalidade do mundo diz, que é o Deus deste presente século. Aliás, e há também muitas verdades que concorrem neste sentido. As pessoas fazem tudo por dinheiro e são capazes até de vender a sua própria alma em favor do dinheiro. Mas nós, como crentes, e a lição está, enfim, direcionada para aqueles que são cristãos, para aqueles que são filhos de Deus, é procurar tentar demonstrar-nos quais são os caminhos mais viáveis ou execuíveis para podermos ter umas finanças saudáveis, sem correr em sobressaltos, sem ter problemas que podem comportar prejuízos para a nossa vida. Mas, como eu estava a dizer, normalmente para disciplinar as finanças, nós precisamos ter hábitos sóbrios, hábitos moderados, hábitos que não vai muito mais além do que aquilo que nós ganhamos. Logo, é preciso aqui de antemão saber quanto é que ganhamos por mês e, em consequência disso, procurar fazer uma boa gestão. E aqui também remete-nos para a própria mordomia cristã, a mordomia dos recursos que nós temos para pôr ao serviço do reino de Deus, ao serviço do Evangelho, ao serviço de uma vida cristã saudável e que também terá frutos dignos da nova pessoa que nós somos em Cristo Jesus.
Mas, como eu disse, isso não é fácil, não é um desafio fácil, tendo em conta os excessos que as pessoas vão cultivando e também algumas perturbações que fazem com que as pessoas sofram. Há perturbações mentais que podem degenerar nos gastos excessivos. E aí nós chamamos da prodigalidade. Desculpa-me essa expressão, mas é isso mesmo. Aliás, nós temos uma história na Bíblia que é do filho pródigo. Vem desta ideia de prodigalidade. Pródigo, quem sofre de prodigalidade é quem gasta excessivamente, mas já é uma pessoa que tem problemas do ponto de vista cognitivo e, às vezes, numa perspectiva jurídica, pode ser interditada. E se for interditada, automaticamente tem que ser os seus, enfim, alguém que está mais próxima dessa pessoa para cuidar do seu próprio dinheiro. Isso pode acontecer. Vocês podem não, conhecer casos assim, mas pessoais, mas nós sabemos que isso acontece do ponto de vista judicial. A pessoa que, tem essas perturbações, porque a prodigalidade leva com que as pessoas descontrolam e estão a gastar muito mais do que têm, de uma forma excessiva. Mas compra irracionalmente, não é porque propriamente precisa, mas é para aplacar esse ímpeto e ir gastando assim desmedidamente. E há pessoas assim. É como também as pessoas têm perturbações quando ficam nervosas ou aflitas, começam a comer descontroladamente e por aí fora. Isso é problemas do ponto de vista cognitivo. Estou a falar os que estão doentes. Normalmente, nestes casos familiares, quando reportam a situação do ponto de vista judicial, se confirmar realmente, a pessoa é interditada. E, neste caso, os pais ou os filhos ou um tutor toma conta do dinheiro dessa pessoa, não obstante essa pessoa ser que ganha o seu próprio dinheiro, mas não consegue ministrar esse próprio dinheiro. Pode acontecer. Mas isto em caso de doença de prodigalidade. Pronto. E aqui, se lembrar o filho pródigo, o filho que gastou e exagerou nos gastos, esbanjou toda uma fortuna em tão pouco espaço de tempo. Mas há pessoas que não sofrem nada disso, mas assim, por deixarem-se levar por esse consumismo exacerbado, acabam por esbanjar significativamente o seu patrimônio, o seu dinheiro. Não conseguem ter conceito de poupança, não são moderados. São levados, por exemplo, pela moda, pelas tendências e pelas publicidades. Quando nós estamos a ver a televisão, queiramos ou não, todos nós, transversalmente, somos influenciados pela publicidade. E às vezes nós gastamos o que nem sequer precisamos. E há pessoas no nosso meio, infelizmente, que se deixam levar por esses gastos excessivos. Logo, isso é um excesso de consumismo que pode depois desencadear nos problemas financeiros, porque algumas pessoas têm que recorrer a cartões de créditos e etc, etc. Pronto. Mas como eu estava a dizer aqui, nós vamos centralizar sobre a perspectiva da mordomia cristã, porque como nós sabemos, tudo que nós temos é pela graça de Deus e nós temos que pôr esses mesmos recursos também em prol da obra de Deus. E vamos começar, ponto de partida, a nossa lição Escola Dominical, no texto bíblico, que é um texto que é sugerido pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, que tem a ver com a parábola dos talentos, como é que o dinheiro deve ser usado em prol da causa do reino de Deus, em prol do próprio Evangelho. É uma parábola bastante conhecida pelos irmãos da igreja, sobretudo aqueles que vieram dos bancos da igreja, e vou pedir um irmão, uma irmã, que encontrar essa passagem bíblica, que possa nos dirigir numa leitura em voz alta, se faz favor. Quem encontrar pode ler. Obrigado pela leitura, estimada irmã. Nós vemos aqui historial desta parábola do Senhor Jesus Cristo, que insere uma grande verdade da salvação. Desde logo, os recursos que Deus coloca. Este servo aqui, que colocou à disposição os talentos aos seus servos, está a referir o próprio Senhor Jesus Cristo. E se repararem, esta parábola está enquadrada no grande sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, em primeiro lugar, da vigilância que deve caracterizar a igreja,
na parábola de 10 virgens, e depois fala aqui de talentos. Na parábola de 10 virgens, ali o que quer mostrar é que a igreja tem que estar em vigilância, em permanente vigilância. Não se pode deixar dormir do ponto de vista espiritual. Mas, diferentemente da parábola das 10 virgens, nesta parábola aqui, Jesus mostra que a igreja também, além de tem que estar em vigilância, mas não é ficar numa postura de paragem, não, mas sim trabalhar. A igreja tem que trabalhar, tem que produzir, tem que multiplicar, etc, etc. Por isso, esta parábola tem a ver mais com o serviço que deve caracterizar a igreja, que deve caracterizar todos os filhos de Deus. Mas nós vemos aqui que os recursos são repartidos de forma diferente. Ou seja, os servos, esses 3 servos, não receberam todos da mesma proporção. Cada um tomou na proporção que lhe compete ou que competia. E isto também remete-nos para nós que somos cristãos. Nós não temos todos as mesmas habilidades, mesmas aptidões, mesmos dons, mesmos recursos. Fomos abençoados de formas diferentes. Mas todos nós somos abençoados. Cabe cada um rentabilizar os dons e os talentos que têm em prol do reino de Deus, porque nós vamos ter que prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a falar da fase das vindas do Senhor Jesus. Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, encarnação, que nós sabemos o seu ministério, e deixou uma responsabilidade para a sua igreja, que depois ele vai cobrar na sua segunda vinda. Ou seja, recai sobre nós o princípio da responsabilidade e da responsabilização. Logo, o cristão, qualquer crente, sabe que de antemão tem que zelar, tem que procurar trabalhar, tem que procurar focalizar, maximizar, na medida do possível, os seus dons e talentos em prol da causa do Evangelho. Nós sabemos, infelizmente, não é o que acontece, porque há crentes, enfim, que se deixam levar por essa ideia de comparação ou de tentar, enfim, trabalhar de acordo com o contexto em que estão inseridos. Se uns não são mais diligentes, também não são. E procuram fazer comparação e ficam muito aquém daquilo que são os seus dons e talentos, etc, etc. Mas todos nós temos que prestar contas. E nós vemos aqui sequencialmente esse trabalho e como é que nós podemos trabalhar. Nós temos que trabalhar através de uma vida consagrada e comprometida com a causa do Evangelho. Desde logo aqui a mordomia, essa palavra é uma palavra bastante significativa do ponto de vista cristão. Mordomia dos nossos recursos. Os nossos recursos têm que estar em prol da causa do reino de Deus. E deve começar desde logo primeiro que é a questão dos dízimos e ofertas. Sem falar ainda de outras dimensões, como nós estamos a tratar das finanças, do dinheiro. A questão logo que nos remete aqui, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical também, é a questão dos dízimos e ofertas. A capacidade de nós podermos predispor de uma forma deliberada, de uma forma consciente, de uma forma agradecida, dar os dízimos e ofertas. Não é dar em contrapartida de esperar como alguns meios, enfim, promovem ou fazem proclamações. Não é para darmos 2 para esperarmos receber 4 ou 6. Não. Obviamente nós sabemos que quem é fiel nos dízimos e ofertas, Deus realmente também é fiel. Mas nós não damos como aqui um investimento bancário que estamos a fazer para receber contrapartida. Não. É uma forma de gratidão a Deus que nós fazemos de uma forma sentida e com profundo agradecimento a Deus por aquilo que fez por nós, sobretudo a salvação que nos conferiu através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse ato de dar é um ato de agradecimento, não é um ato de dar e estar à espera de receber. Aliás, não só nesta dimensão espiritual, nós sabemos espiritual com Deus, nós sabemos mesmo também com o nosso próximo. Nós somos chamados a dar, quando nós vamos dar sem estar a esperar contrapartida. Nós somos chamados a dar porque realmente nós somos para dar. Pronto. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitos cristãos não dão dízimos, não procuram honrar a Deus neste campo.
E se costuma até dizer que há pessoas que nunca chegaram de converter no bolso. Mas porquê? Porque a pessoa acha que o dinheiro que ganha não dá para tirar uma 10ª parte, porque depois vai ficar mais com dificuldades para pagar a conta e depois não vai ter dinheiro. Há N razões para não dar dízimo. E muitas dessas razões, às vezes, não é que não tenha lógica. Pode até ter lógica do ponto de vista humano, quando nós falamos do ponto de vista humano. Porque do ponto de vista espiritual nós perdemos mais quando nós não damos dízimos. Nós perdemos mais as bênçãos e ficamos muito mais aquém do ponto de vista espiritual quando não damos dízimos do que propriamente quando nós damos dízimos. Mas a verdade é que um número muito significativo dos cristãos não dão dízimo. E nós, quando vemos aqui a própria realidade da nossa igreja, nós vemos que os que são fiéis no dízimo é uma porção muito reduzida comparativamente àqueles que dão. Mas, atenção, os que dão não quer dizer que tenham a sobrar, porque isso é que é a grande questão. Às vezes os cristãos pensam que para serem generosos, entre aspas, ou, por exemplo, para ter a predisposição de dar, é porque têm que ter muito para depois poderem dar. Não. Jesus Cristo veio nos mostrar isso. Quem não é fiel no pouco, certamente não vai ser fiel no muito. E isto é grande verdade. E quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Logo, o exercício de dar dízimos e ofertas é um exercício também de fé, de confiar. Logo, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar esse dinheiro, até porque esse dinheiro não é o nosso dinheiro. É um dinheiro que, enfim, não é nosso, é dinheiro de Deus, porque dízimo é obrigatório. Oferta ainda, pronto, a pessoa pode ter algumas hesitações, mas dízimo, isso nós estamos a roubar a Deus. Isso é 10ª parte. Se repararem, 10ª parte do 100% que nós ganhamos não é assim um valor muito significativo. Mas mesmo quando o crente pensa que, quando não dá esta 10ª parte, que vai ganhar mais, daí que vai surgir muitos problemas. Problemas porque, repara, tudo que nós fazemos, a nossa dinâmica social, da vida, do dia a dia, e as despesas que nós temos, é importante orar para essas situações, para que Deus nos ajude, para que não surjam imprevistos, tanto do ponto de vista de saúde, como próprias despesas correntes, etc, etc. Mas nós sabemos, as pessoas que não honram a Deus neste campo, são pessoas também que são muito agarradas ao dinheiro, que dão demasiada importância ao dinheiro, etc, etc. São pessoas que nós podemos dizer, permitam-me usar essa expressão, mão de vaca, pessoas que são muito agarrados, que não têm capacidade de dar, de saber, enfim, dar. E normalmente são estas pessoas, porque nós não podemos pensar que para darmos, como as pessoas que não dão, muitas destas pessoas, às vezes, são pessoas que até têm uma situação financeira folgada, mas não dão, porque são agarrados. E são pessoas, pronto, converteram o coração, mas o bolso ainda não converteram. E isso é um risco de perder bênçãos, como nós também, o dinheiro nos leva, como nós também podemos pensar nas pessoas que põem em causa, inclusive, em nome de dinheiro, de sacrificar aquilo que são os compromissos com a própria igreja. E nós sabemos que isso depois é rampa deslizante para muitos outros problemas. Porque as pessoas que acham que podem sacrificar determinados interesses superior ao nome do dinheiro, acabam por ter ainda mais prejuízo. É prejuízo, porque o próprio Deus vai colocar, é Deus que coloca esses problemas, às vezes para dar um puxão nos crentes, para poderem cair no real. Se não vem problemas de saúde, vem problemas de obra que a pessoa vai ter que gastar muito, ou surgem umas situações de imprevisibilidade, ou de um familiar que tem que recorrer, o dinheiro vai sempre saindo. Mas nós vemos que em nome do próprio dinheiro, muitos crentes põem em causa o equilíbrio no seu próprio lar, na sua família, e prejuízo até da sua vida espiritual. Porque há crentes, por exemplo, que não podem servir na igreja por causa de trabalho, que têm trabalho excessivo, ou às vezes nem conseguem vir à igreja. E normalizam esta ideia de sacrificar, inclusive, o dia do Senhor. É claro que isto não é famoso estar a falar isso, nós sabemos que temos de trabalhar.
Mas às vezes é preciso nós também traçarmos prioridades, pedir orientação de Deus. Mas nós sabemos que há muitos cristãos que normalizaram praticamente a ideia de nós terem domingo à disposição e não poderem vir à igreja no domingo. Eu acredito que até em casos excepcionais uma pessoa pode fazer este sacrifício, mas não pode normalizar para não estar aos domingos, para ser uma coisa ad eterna. Acho que a pessoa tem que ver isso, ver essa situação. Pronto, isso é a minha posição, embora é bastante discutível, porque a pessoa pode dizer assim, mas o Tércio, pronto, está a falar, mas a pessoa precisa sustentar a família, precisa... Eu não nego isso tudo, mas às vezes há coisas que nós temos mesmo que ter a determinação. E certamente as coisas vão proporcionar no sentido de para nós não ficarmos também desapontados. E esta questão do dízimo que eu estava a dizer é exatamente isso. Porque as pessoas, por exemplo, que não dão dízimo, acham que estão a ganhar mais, mas quando que estão mais a perder do que a ganhar. Porque essas pessoas, se forem ver depois a forma como as contas vão tendo as contas, claramente que não conseguem ter uma situação melhor, entre aspas, do que quem dá dízimo. E outra coisa também, um desafio, como é um campo bastante sensível, o diabo tenta distrair-nos. Porque há pessoas até que eu acredito que querem dar dízimo, depois como vão deixando ou vão pensando que vão fazendo e depois surgem lá muitas situações, mas isso tudo é provação. E as tantas já o dinheiro não há para dar dízimo, ou mesmo cá não é valor completo. Logo o segredo aqui, quando esse dinheiro chega logo, a pessoa tem que tirar logo, é de primeiro a tirar logo, porque esse dinheiro não é nosso. Também é honrar Deus neste campo. Pronto. Mas nós vemos aqui nessa história de parábolas, como eu estava a dizer, a ideia de trabalhar. Nós temos que trabalhar. E esse trabalho requer, como eu falei aqui, pôr as disposições, os recursos que nós temos em prol da obra de Deus. Mas também, além disso tudo, desdobra-se também uma questão de próprio compromisso na vida devotada, na vida santificada, na vida que honra a Deus através dos nossos gastos, através das nossas finanças. Mas nesta parábola que nós vemos aqui, nós vemos 3 servos. Como diz o texto sagrado, o reino dos céus, nesta minha versão, continuou Jesus, é também como um homem que foi fazer uma viagem. Este homem que foi fazer uma viagem, o Senhor Jesus Cristo, que foi na sua encarnação, ele foi, mas ele depois voltará. Mas ele foi e encarregou os seus empregados de lhe tomarem conta da riqueza. A um entregou 500 moedas, a outro 200 e a outro 100. E cada um segundo as suas capacidades. Ele deu de acordo com a proporcionalidade e as capacidades de cada um dos servos. Depois disto saiu. Aquele que recebeu os 500 moedas foi logo negociar com eles e veio a ganhar outras 500, já que a ideia de multiplicação, a ideia de fazer crescer, a ideia de rentabilizar. Recebeu 500 e fez negociar com eles e veio a ganhar outras 500. E depois, o que recebeu 200 moedas fez mesmo e veio a ganhar outras 200. Mas o que recebeu as 100 moedas fez um buraco na terra e escondeu lá o dinheiro. Passado muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Apresentou-se o que tinha recebido as 500 moedas, que entregou mais 500 e disse: Senhor, entregou-me 500 moedas, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Ou seja, a ideia também de compensação, a ideia de bênção, pelo esforço que o servo fez. Nós vemos que o que recebeu 200, enfim, também procedeu o mesmo. Mas, infelizmente, aquele que recebeu 100 não conseguiu ter esta proeza de multiplicação. E sob isso ainda arranja aqui pretextos para justificar o seu próprio fracasso, neste caso, daquilo que fez. Mas nós vemos aqui, no versículo 24, depois, para reportar essa situação do que recebeu 100, depois apareceu aquele que tinha recebido as 100 moedas e disse: eu sabia que o Senhor é um homem duro,
que ceifa onde não semeou e junta onde não espalhou. Por isso tive medo e fui esconder as 100 moedas num buraco. Aqui está o que é seu. Repararem aqui a justificação que este mau servo fez em relação ao seu senhor. Mas se ele soubesse essas justificativas todas, por que é que aceitou receber esse dinheiro? Essa é a primeira questão que nos interpela. Se realmente este seu senhorio é assim tão implacável, por que é que aceitou um compromisso de receber este dinheiro? Mas nós sabemos as pessoas, quando estão em falta, arranjam sempre pretextos para poder justificar os seus fracassos. Mas o Senhor disse-lhe: és um mau trabalhador e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Então devias ter posto o meu dinheiro e render para que, ao regressar, recebesse o que era meu com os respectivos juros. Nós vemos aqui como é que o Senhor Jesus Cristo, vai demonstrando a situação deste mau servo. E esta passagem é uma passagem que tem sido objeto de algumas querelas doutrinárias, mas numa perspectiva dos juros. Essa é uma das passagens bíblicas no Novo Testamento que nós temos a ideia dos juros. Pelo menos há aqui uma legitimação dos juros. Porque nós, quando falamos a perspectiva dos judeus no Antigo Testamento, parece que os judeus não eram propriamente adeptos dos juros. E tanto por esta razão, ao longo da própria história do cristianismo, tem havido muita resistência à ideia dos juros. A Igreja Católica, até há bem pouco tempo, no Concílio Vaticano II, que eles ratificaram essa situação porque entendiam que os juros é um ócio, é atentado contra os pobres, é lucupletar, é enriquecer-se à custa do outro e por aí fora, etc, etc. Pronto. Aliás, o próprio surgimento dos bancos Montepios em Roma Antiga deve-se que uma coisa que foi criada pela própria Igreja Católica no sentido de poder contrair empréstimos aos pobres para não poderem pagar depois juros, para pagarem só no valor que foi emprestado. Os Montepios, nós temos até um banco aqui, Montepio, mas a ideia destes bancos eram bancos católicos que surgiram em Roma e espalharam rapidamente para a Europa no sentido de evitar essa situação de juros. Mas, obviamente, nós sabemos, quando nós vemos as coisas numa perspectiva geral, o próprio dinheiro também vai desvalorizando. O dinheiro, por exemplo, se a pessoa pegar 10 euros há 15 anos atrás, não tem o mesmo peso que tem hoje, ou seja, desvalorizou. E o dinheiro vai desvalorizando por causa da inflação e também por causa de aumento dos preços, etc, etc. Logo, não é justo, por exemplo, uma pessoa que contrair um empréstimo até que possa rentabilizar com este empréstimo e passar alguns anos e devolver esse mesmo dinheiro na mesma proporção. Nós sabemos nos dias que correm, as pessoas reclamam sempre que os preços, as coisas vão aumentando. Aliás, esta é a razão pela qual também, com o aumento dos preços, também vai aumentando gradualmente os salários, embora não aumentam tanto como se aumentam os preços do mercado, das coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Mas isso é que isso é para poder ajustar um pouco essa dinâmica, etc, etc. Mas nós vemos aqui que Jesus Cristo colabora com a ideia dos juros, demonstrando que podia ter dado realmente, posto o seu dinheiro no banco e assim rentabilizar. Obviamente nós temos que fazer diferenciação o que é usura do que são juros legais. Pronto. A usura neste caso, aproveitar de uma situação para ganhar excessivamente, para lucupletar, pronto. Ao passo que os juros, quando são propriamente legais e são proporcionais, pronto, partimos do princípio que é justo. Esta é a razão pela qual as pessoas que têm crédito, sobretudo das casas, têm que estar atento às taxas de Euribor, que são traçados aqui pelo Banco Central Europeu, e depois como é que nós vamos poder pagar os empréstimos. E também depende da modalidade que a pessoa vai, enfim, fazendo no empréstimo e quais são essas modalidades de empréstimo bancário,
para poder, enfim, também ajustar essas questões dos juros, etc, etc. Mas os juros que vêm do Banco Central Europeu, independentemente de podermos concordar se tem que baixar as taxas ou não, mas são juros legais porque são entidades estatais e que, enfim, acabam por afetar todos. Pronto. Logo, nestas questões, parece-me que é de bom tom reconhecer que realmente tem que haver juro, até porque quem empresta-nos dinheiro para fazermos um determinado investimento, essa pessoa, enfim, acaba por ajudar-nos, porque se essa pessoa não nos der esse dinheiro, obviamente que nós acabamos por não conseguir fazer aquilo que nós idealizamos. Esta é a razão pela qual os movimentos protestantes vieram romper com essa perspectiva católica. E nós sabemos que às vezes, de forma injusta, é acusar que o Martinho Lutero foi um dos pais do capitalismo, enfim, moderno e por aí fora, mas isso são excessos que cometeram, porque rapidamente os protestantes, os teólogos protestantes, nomeadamente Martinho Lutero e João Calvino, entenderam que os juros, os empréstimos bancários que vai, enfim, repercutindo nos juros, contribuem para o desenvolvimento, para o progresso das sociedades, etc, etc. Mas Jesus Cristo colabora aqui nesta perspectiva de que realmente teria posto o seu dinheiro no banco e assim rentabilizava do que propriamente entregar uma pessoa que foi inteirar isto e não granjear outros tantos, tal como fizeram os outros. E daí nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo mostra a penalização que vai ser dada àqueles que não procuraram ser diligentes, não procuraram trabalhar na sua obra, não procuraram honrá-lo, diferentemente daqueles que trabalham. Mas como nós estamos a falar do dinheiro muito rapidamente, porque isto tudo tem a ver com o dinheiro e como nós vemos o dinheiro, como nós encaramos o dinheiro. E rapidamente, para terminar, já estamos mesmo no fim, um outro texto sagrado que eu queria, enfim, explorar convosco, que é 1 Timóteo, capítulo 6, de versículo 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, de versículo 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. De facto, a religião pode até ser uma forma de enriquecimento, se for praticada sem motivos interesseiros. Quando viemos ao mundo, não trazíamos nada. E quando formos embora, também nada podemos levar. Se tivermos alguma coisa com que comer e com que nos vestir, é quanto basta. Porém, os que desejam enriquecer caem na tentação e na armadilha, e são vítimas de muitos desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se afundem na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Levados por ela, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. Ou seja, essa ganância do dinheiro que o autor sagrado está aqui a reportar, a ganância do dinheiro é raiz para todos os males e que vai levar as pessoas no afundamento espiritual e em consequência desta situação. E como eu falei há bocado, em nome do dinheiro muitas pessoas perderam a família, em nome do dinheiro muitas pessoas abrandaram na sua espiritualidade, até deixaram a fé por causa deste vício, que acaba também por ser uma forma de idolatria. Mas nós somos chamados a ver o dinheiro não como aquilo que eu sumo bem. Porque nós sabemos que o próprio dinheiro, contrariamente ao que o mundo apregoa, não é pelo facto de uma pessoa ter dinheiro no bolso que é mais feliz do que quem não tem dinheiro no bolso. Obviamente não estou a reduzir a importância do dinheiro, é importante para a nossa sobrevivência, para nós cumprirmos com determinados compromissos, etc, etc. Mas não deve ser fim da vida de um cristão de pensar nesta ganância desenfreada, etc, etc. Porque quando uma pessoa vive assim, é uma pessoa que está disposta, essa raiz de todos os males, é uma rampa. Essa é a razão pela qual o dinheiro, nós vemos as pessoas que casam pela conveniência, por causa de dinheiro, das pessoas que traem por causa do dinheiro, das pessoas que prostituem por causa do dinheiro, das pessoas que matam por causa do dinheiro, das pessoas que vão fazendo das piores atrocidades e abominações em nome deste dinheiro. E essas coisas também acabam por ter repercussões na sua própria vida e também na vida dos terceiros. O dinheiro tem que ser um meio, não um fim em si. Um meio para nós, enfim, cumprirmos com determinados compromissos,
mas não propriamente focalizar como sendo a essência, porque nós sabemos que os que têm mais dinheiro não é sinônimo de que são mais felizes do que os que não têm. Isso não tem qualquer tipo de comparação, porque a felicidade, embora se apregoa que é por ter dinheiro que as pessoas são felizes, mas não. A felicidade não tem a ver com o ter. Nós andamos a estudar agora as bem-aventuranças eternas que Jesus Cristo ensinou. A felicidade está mais no ser. É no ser que nós realmente conseguimos ter, enfim, o equilíbrio, a plenitude e também a harmonia. O contentamento que o apóstolo Paulo fala aqui nas passagens aqui por 1 Timóteo. O contentamento, essa ideia do contentamento, a religião como sendo fonte de lucro. Mas é uma verdadeira religião, não é religião motivadas por princípios interesseiros, egocêntricos, individualistas, que centralizam mais numa antropologia, no ser humano que se desvia de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a poder gerir bem as nossas finanças, o nosso dinheiro, em prol do reino de Deus. Aqueles ainda que não converteram o seu bolso, que, enfim, reconsidera essa postura de também poderem. É um paradoxo estar a dizer isso, porque ninguém pode se converter no coração e o bolso não se converter. Mas aqueles são mais agarrados, que tenham a predisposição, não sem poder apoiar o reino de Deus, mas acima de tudo também um compromisso de que essa 10ª parte tem que devolver a Deus. E quem estudou a revista Escola Dominical, para terminar, vai perceber que a revista vai nos encorajar neste sentido. Mas se nós vemos uma coisa, só para explicar-vos, o Zaqueu era um homem rico que roubou em nome do dinheiro. Mas nós sabemos que ele não tinha paz. Mas ele, quando conheceu Jesus, o que é que ele disse? Metade dos seus bens vai dar para os pobres. Metade. Ele podia dizer 10ª parte que eu vou dar. Mas ele diz metade que ele vai dar. E se defraudar o outro, a lei dizia, quando defrauda uma pessoa tem que restituir em dobro. Ele diz que vai dar 4 vezes. Isso é para ver o impacto da conversão. Quando nós convertemos também o bolso e as nossas finanças, tudo se converte em nós. As nossas casas, a nossa família, tudo muda. Isto é um desafio que Deus nos requer, mas para isso nós precisamos organizar as nossas finanças, organizar o nosso dinheiro. Por isso a revista da Escola Dominical deixa-nos aqui importantes desafios, que é aprender a viver com o que tem, guardar pelo menos 5% do que ganha numa poupança, saiba dizer não ao consumismo, defina o que é essencial e necessário, evite fazer dívidas, inclusive com cartões de crédito. Isso é um desafio, eu acho que até era desnecessário estar a dizer, mas é importante. E depois a conclusão final mostra-nos que Deus é o nosso patrono, neste caso nós somos empregadores que devemos disponibilizar tudo que Deus nos deu com espírito de gratidão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reter estas verdades salvíficas no nosso coração e aplicá-la também no nosso dia a dia. E assim terminamos. Vou pedir ao irmão, convido-os a ficarem de pé para terminarmos com uma palavra de oração. Amém. Amém.